Ok, portanto, eu vou-vos falar de dois casos, não é? O caso Katanga e o caso Kononov, e da relação desses dois casos, um decidido no Tribunal Penal Internacional, outro decidido nos Tribunais de Letões e no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, e vou abordá-los tendo em consideração a maneira como estes tribunais lidam com aquilo que podemos dizer que é o direito da guerra. Vamos começar pelo Kononov. Em fevereiro de 1949, os moradores de uma vila na Letónia, Madzibati, permitiram que 12 pessoas do Grupo de Reconhecimento de Sabotagem Soviética ficassem nos celeiros dessa vila. No dia a seguir, os alemães, supostamente auxiliados pelos moradores da vila, queimaram e metralharam os celeiros e 12 pessoas, incluindo o líder do grupo Chugonov, foram mortas. Em 27 de maio de 1944, um destacamento de um batalhão letão soviético liderado pelo tal Kononov levou a cabo aquilo que a gente pode dizer que é uma represália contra os moradores da aldeia que ajudaram os alemães, nomeadamente contra os 9 aldeões que alegadamente ajudaram os alemães. Os homens de Kononov foram enviados supostamente para matar, ou talvez para capturar, ou talvez para capturar ou matar os moradores em cumprimento de um verdicto de um tribunal soviético ad hoc, militar ad hoc. 9 moradores, portanto, foram mortos, alguns foram queimados vivos, incluindo 3 mulheres, uma no estado final de gravidez. O caso desta mulher coloca questões interessantes que eu não vou abordar aqui, mas depois até podemos discutir isso. Não é claro se Kononov estava presente fisicamente no local ou onde se produziram as mortes, ou se ficou para trás em posição de vigia. Em todo caso, estava perto da cena do crime. Em 1940, a Letónia tinha se tornado parte de quê? Da União Soviética. Em 1990, depois da independência, da declaração da independência da Letónia e da declaração pelos tribunais letões de ilegalidade da ocupação pela União Soviética da Letónia, a Letónia adotou, em 1993, normas relativas à criminalização, genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, etc., permitindo que essas novas normas, adotadas em 1993, pudessem ser aplicadas retroativamente em caso de crimes contra a humanidade e crimes de guerra, e essas normas também aboliam os prazos de prescrição para esses crimes. 60 anos após os factos, e com fundamento nestas disposições, Kononov foi, em 2004, condenado por crimes de guerra. Kononov desafiou a legalidade da sua condenação perante o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. A primeira Câmara pronunciou-se pela ilegalidade da sua condenação por um voto de 4 contra 3. A Grande Câmara, por um voto de 14 contra 3, susteve a decisão dos Tribunais Letões. No fundo, disse: esta condenação é legal. Ora, apesar de, no momento imediatamente anterior ao ataque do grupo Kononov à vila, não estarem a decorrer hostilidades na vila, ou seja, não estamos num cenário de stricto senso de guerra, uma das questões que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem não atacou e que deveria ter atacado era se, em geral, é permitido ou não usar força mortal, não é? Ordenada por um órgão de tipo militar, judicial, contra força letal contra quem? Contra eventuais colaboradores com o inimigo, a operação que eventualmente iria dar aso a mortes, mas colaboradores que ainda causariam um perigo militar para o beligerante oposto, neste caso o Kononov e os batalhões da União Soviética. O que é que os aldeões da vila letã eram, no fundo? No fundo, os aldeões eram beligerantes, que podemos dizer que eram não protegidos pelo direito internacional. Um indivíduo que não fosse, ou uma pessoa, os aldeões, não sendo combatentes, mas se praticassem conduta hostil, não estavam a violar o direito internacional, mas colocavam-se numa situação em que nem eram civis protegidos, nem eram combatentes legítimos.
e, portanto, estavam, no fundo, à mercê do atacante. O atacante poderia praticar atos de guerra contra eles, enquanto objetivos militares legítimos. Porquê? Porque o direito da guerra permite, no fundo, todas as medidas que sejam indispensáveis para garantir os objetivos da guerra e compreende ataques intencionais às forças armadas inimigas e a quem quer que colabore com as forças armadas inimigas. Uma operação deste género, estamos a falar de 1944, também poderia ser levada a cabo sem intervenção judicial prévia, pois as operações de guerra podiam, àquela altura, e podem ainda hoje, ser decididas por pura decisão dentro da cadeia hierárquica de um exército. A ordem para matar o Hitler, por exemplo, não era ilegal à altura, e a ordem para matar o Bin Laden ainda hoje não se pode considerar como ilegal. A ordem para matar o Bin Laden não foi recebida com protestos significativos por parte da comunidade internacional e, portanto, isso sinaliza que este tipo de prática costumeira não é ainda proibida, ou não, nem sequer, se calhar, deverá ser ainda proibida pelo direito costumeiro internacional. O que é a sublinhar em relação a esta decisão não é tanto que os aldeões poderiam ser considerados objetivos militares legítimos, mas mais que, à altura, era claro que eram objetivos militares legítimos e, portanto, não havia uma base jurídica plausível para uma condenação criminal do nosso Kononov. Katanga. Katanga é um caso decidido recentemente, em 2014, pelo Tribunal Penal Internacional e é uma das duas únicas condenações finais que o Tribunal Penal Internacional ainda hoje em dia tem. Agora há uma terceira, em 2019, que ainda não é final, de Negatanda, também relacionado com o conflito na República Democrática do Congo no princípio do século XXI. O caso Katanga é complexo em relação aos factos, mas é relativamente estreito no que diz respeito ao seu âmbito. Foca-se num incidente ocorrido num dia. A decisão do Tribunal Penal Internacional 2-1 disse que o Katanga era culpado de crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos por uma milícia, que é a chamada milícia Ngiti, durante um ataque ocorrido à vila de Bogoro em 24 de fevereiro de 2003. 60 pessoas, no mínimo, morreram, incluindo mulheres, crianças, pessoas de idade mais avançada, etc. O julgamento dos dois juízes, a maioria, encontrou a oposição de uma juíza que, de forma bastante forte, que não é habitual ver em decisões de tribunais penais internacionais, reagiu contra a condenação, 2 minutos, reagiu contra a condenação, dizendo que não havia prova, para além de dúvida razoável, de que o Katanga tinha intencionalmente contribuído para os crimes que foram cometidos nesse dia. Provavelmente, o assunto mais duvidoso é que, enquanto a maioria diz que o testemunho do Katanga mostra que ele tinha uma ideologia contra a etnia da população que vivia nessa aldeia, a juíza que discordou da decisão disse que eu rejeito completamente que o conhecimento pelo Katanga das tendências secessionistas das pessoas dessa etnia fosse tão forte que ele quisesse erradicar todas essas pessoas. Ela foca que não há uma única prova que fosse produzida durante o julgamento que se refira ao Katanga como ele podendo ser interpretado como uma pessoa que tivesse uma ideologia anti essa etnia. Portanto, para a juíza em minoria, o argumento da maioria é baseado numa contemplação de crimes. Ou seja, uma pessoa que decide participar em guerra, fornece armas para continuar essa guerra e, ao mesmo tempo, está a imaginar que, sim, podem
crimes ser cometidos durante essa guerra, e eu posso estar a contribuir para esses crimes. No fundo, o que está aqui em causa, tanto no caso Kononov como no caso Katanga, são decisões do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, por um lado, e decisões do Tribunal Penal Internacional, que, no fundo, criminalizam a participação numa guerra em possível violação do princípio da legalidade, que é o princípio que nos diz que ninguém pode ser condenado por algo que não era criminal à altura dos factos.